Então dá. E é com imensa alegria e satisfação que começamos mais um desse fenômeno jauense chamado Fala Comigo, Jaú. E hoje, nada mais, nada menos de uma pessoa que vem mudando completamente a evangelização aqui na nossa Jaú. Vocês também estão curiosos para saber quem é? Hoje vamos descobrir juntos um pouco mais da história do Pastor Paulo. Se apresente para nós, pastor. Olá, Luiz. Olá, você que está nos acompanhando. É um privilégio estar aqui. Sou o Pastor Paulo, da Igreja Ventos de Avivamento, cidadão dessa cidade que tem o maior prazer em estar participando dessa programação. Oh, que bom. O prazer é todo nosso em recebê-lo. A gente sabe da agenda como é corrida e a gente sabe do esforço que foi para o senhor chegar aqui com a gente. E a gente fica muito, muito grato por isso. E bora começar então? Vamos nessa, estamos aqui para compartilhar. Então vamos lá. Conta um pouquinho para nós, pastor, por favor. Quem é Paulo? Qual a origem? O Paulo é filho do Dirceu e da Clarice, casado com a Márcia há 24 anos e 8 meses. Completo 25 anos agora no mês de junho. Sabe que dia? 12 de junho, dia dos namorados, para nunca mais esquecer. E ó, lembra do meses ainda, hein? Pois que é. honra, hein? E aí sou pai do Vitor, de 22 anos, da Débora, de 18, e pastoreio aí uma centena de pessoas aí nessa cidade. Paulo, cidadão de Jaú, porque eu sou natural da cidade de Jaú. Nasci em Jaú. E muita gente ainda não sabia, mas a partir de hoje vai saber. Com certeza, muita gente vai ficar sabendo a partir de hoje. Exatamente. E Paulo, conta um pouquinho para nós então da sua origem, aonde entra antes de ser o pastor Paulo. Conta um pouquinho para nós sobre sua vida, como é que foi a infância. Eu cresci no Jardim Jorge Atala, não é? Aqui bem perto, inclusive, perto. Não é? Nasci aqui em Jaú. Depois de um período, por causa da usina da Barra, nos anos áureos, os anos 80, meu pai foi trabalhar, nós nos mudamos para Barra Bonita. Ficamos 10 anos em Barra Bonita e depois retornamos. E a minha vida profissional, ela sempre foi na área do comércio, na área comercial. Trabalhei no comércio varejista, depois na área industrial. Foi quando eu aceitei, conheci Jesus e a minha vida ela deixou de ser na vida secular, na área de comércio, e só viver direcionado para o Evangelho. E desculpa a minha curiosidade, mas trabalhava com vendas de quê? Então, eu comecei no varejo trabalhando na Magazine Luiza, de Jaú. Verdade. Eu fiz parte da implantação da loja em Jaú em 1989. Você deve estar fazendo contas, né? Para eu ter participado da inauguração, eu vou fazer 51 anos agora em maio, não é? Então participei da inauguração do Magazine Luiza, depois trabalhei no Magazine Luiza em lojas fora da cidade, né? E depois, ao retornar, eu fui para a área comercial, nas indústrias de embalagem. Trabalhei na cartonagem Pirâmide, que hoje também é Grupo Ivan Cassaro, não é? Sim. Trabalhei lá por alguns anos na área comercial, gerente de vendas, até eu depois me desvincular para cuidar 100% das coisas da igreja, né? E aonde que entra vamos falar assim, esse start? Porque trabalhava no ramo de vendas, né? Então, vendedor e etc. Aonde que entra esse chamado? Aonde que entra esse momento que entra essa missão na sua vida? É através de sinal, através de como foi isso? Na verdade, eu conheci o Evangelho, conheci Jesus em Bebedouro, quando eu trabalhava naquela cidade, não é? Em 1995. Quando eu voltei para Jaú, em 1997, aí eu tive mais contato diretamente com a igreja. Eu vivia, né? Eu caminhava no catolicismo, até que, na verdade, eu conheci o meio evangélico através de amigos lá. E quando voltei para Jaú, me identifiquei muito com o trabalho da igreja na ocasião, e até me casei na igreja, constituí um matrimônio. E em 1999 eu comecei a caminhar 100% pregando a palavra, né, como auxiliar de uma igreja que eu pertencia naquela ocasião. E em 2004, Deus, usando uma pessoa em específico, compartilhando uma palavra, direcionou a nós o nosso chamado, eu e minha esposa, né, que tínhamos para estabelecermos uma igreja. Por quê? Porque a gente entendia que a igreja, além de pregar a palavra, além de nós cuidarmos de pessoas, nós também podemos fazer muitas outras coisas, desde ações sociais,
como a cuidar desde a base, né? Desde as crianças. Então, muito mais do que as pessoas irem para um culto de dia de semana ou de domingo, a gente podia fazer muitas outras coisas. Então, em 2004, foi quando o start de fato veio e a gente iniciou essa caminhada, que já vai estabelecer aí 20 anos, que tem um nome, né? Que hoje ela se chama Ventos de Avivamento. Então, o encontro com Jesus aconteceu em 1995. Foi um encontro tremendo, quando eu entendi que Cristo precisava ser Senhor das minhas ações, Senhor dos meus pensamentos, que eu precisava fazer uma separação das companhias que eu tinha naquela época, das práticas daquela época, né? E aí foi quando o amor de Cristo me alcançou. E como que é esse começo? Porque eu acredito que seja uma mudança radical, né? Hoje em dia já seria uma mudança radical, mas eu imagino naquela época. Foi em 2004, quando nós iniciamos a comunidade, foi uma mudança muito grande para mim, né? Para mim, Paulo, até porque eu sou cidadão da cidade. A Bíblia diz que os profetas não têm honra na sua terra. Então, tudo que o Paulo faz em Jaú demora mais para ser notado pelas pessoas do que se eu fosse de um outro estado, de uma outra cidade, não é? Você acaba sendo mais notado. Então, em 2004 para cá, até que a comunidade se estabelecesse, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Até na época da inauguração da comunidade, a gente recebeu uma moção de aplausos na Câmara, porque no nosso estatuto reza que se um dia a igreja terminasse, não existir mais, tudo que ela possui de bens, de equipamentos, não é? Nada é nosso, do fundador ou das pessoas da diretoria. Pertence ao Fundo Social de Solidariedade. Até porque nós gostamos muito de ações de rua, que no decorrer do nosso bate-papo eu vou falando disso para você. Claro, e com o maior prazer. E essa ideia do sem fins lucrativos, eu acho que é um ponto muito interessante. E eu queria usar um pouco da presença sua aqui para a gente me ajuda, por favor, na palavra. Desmistificar. Desmistificar, isso. Um pouco essa situação. Eu acompanho muito o trabalho, vou ser bem sincero, eu sou fã do trabalho que vocês fazem lá. Seja o trabalho da evangelização, o trabalho de acolhimento. Como é para vocês hoje essa questão que muita gente fica, por exemplo, no sofá da casa falando assim, mas igreja só pensa em dinheiro. Sim. Mas igreja não... Como é essa sensação? Qual o conselho, ou dica, ou orientação você poderia dar para esse tipo de pessoa, para a gente realmente hoje quebrar a barreira, sabe? Quebrar essa barreira que existe de achar que é só isso, ou por A ou por B, mas realmente colocar uma ideia diferente na cabeça dessa pessoa. Você vê que interessante, né? Que você está falando de um assunto muito importante hoje que constantemente a gente conversa com amigos. Uma instituição, ela precisa de recursos para que ela possa se manter viva. Por exemplo, as pessoas não fazem ideia que uma igreja, para se estabelecer, para ela poder acolher pessoas, ela tem que ter um local, ela tem que ter tudo funcionando, água, luz, não é? Ela tem que ter todos os meios possíveis. E demanda recursos. De onde vem? Da generosidade e do amor que as pessoas têm pelo reino. Então, infelizmente, a igreja evangélica cometeu alguns erros no passado, onde se focou muito no recurso, focou muito no dar, não é? Focou muito em valores em específico e se cuidou muito pouco. É uma das preocupações que nós temos hoje. A gente não gasta tempo falando de dinheiro, a gente investe tempo ensinando a palavra. E os recursos que a igreja recebe pela generosidade, pelo amor das pessoas, em obedecer a palavra, nós transferimos em serviços para elas, não é? A igreja tem uma estrutura que ela oferece para as pessoas que participam. E essa estrutura demanda. Hoje nós temos 4 prédios que são alugados para que a gente possa atender a necessidade da igreja, não é? Ela tem muitas ações. Por exemplo, as ações de rua, os evangelismos de rua, as ações que fazemos. Não sei se você sabe, mas as igrejas, ela tem, por praxe, né? No último dia do ano, dia 31, ela faz um culto chamado Culto da Virada. Há 7 ou 8 anos, nós não fazemos esse culto mais. O que nós fazemos? Chama Virada nas Ruas. A gente monta 100, 120 cestas individuais, com itens para que uma pessoa possa ser presenteada. E aí nós juntamos aí, nesse último Natal, nesse último Ano Novo, agora dia 31 de dezembro de 23, nós estávamos em 150 carros, mais ou menos, 150 pessoas e uns 45 carros.
E aí nós saímos de um ponto, né, do nosso prédio do centro, e nós visitamos alguns lugares. Quais? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária, farmácias, postos de gasolina, todas essas pessoas que estão trabalhando no dia 31. Então, nós chegamos lá, nós cantamos, nós oramos por eles, abraçamos eles e entregamos uma cesta individualmente para cada uma dessas pessoas. Então, por exemplo, lá no SAMU, no bombeiro que a gente passa lá, eles ligam as sirenes dos caminhões, as crianças ficam maravilhadas, ligam aquele chuveirão do caminhão, e nós vamos na Polícia Civil, nós fazemos terminamos por volta de 1h30 da manhã essa nossa via sacra pelas ruas da cidade, fazendo um buzinaço e abraçando pessoas. Esse material que nós entregamos como um presente para essas pessoas, de onde sai? Sai das doações das pessoas, da generosidade das pessoas. Então, a igreja, ela gosta muito de fazer ações de rua. Nós temos o coral nas ruas, que nós fazemos na Santa Casa, fazemos no Amaral Carvalho, na Casa Ronald. Nós temos ações de evangelismo, né, que nós fazemos constantemente em vários locais. Tem um, por exemplo, que chama Abraço Grátis. Nós fazemos nos estacionamentos de supermercados. Aí nós fazemos caseado com parcerias com entidades. Por exemplo, Abrigo São Lourenço, Casa da Criança. Então, o nosso pessoal se pinta com o rosto de palhaço. E aí, quando as pessoas estão indo para os carros levar a sacolinha de compra, o pessoal se aproxima e fala assim, posso te ajudar? E aí leva no carro, dá um abraço na pessoa, e aí, nisso nós fazemos campanhas de leite, de arroz e feijão, segundo aquilo que a entidade está carecendo. Então, em vários supermercados aqui da cidade, nós fazemos isso aqui, os mercados até nos chamam já. Nós temos uma companhia de palhaços que faz hospitais também, né? Fazemos ações de evangelismo. Nós fizemos o aniversário de Jaú, uma ação na madrugada. Até a gente recebeu uma mensagem de 2 ou 3 pessoas dizendo que a gente estava louco de fazer um negócio desse. Nós fizemos entrega de 5.000 balões, bexigas vermelhas, com uma frase, Jesus te ama e nós também, e no verso, parabenizando Jaú pelo aniversário. E nós colocamos aquelas varetas e colocamos nas casas, em 5.000 residências, na madrugada. Quando as pessoas acordaram no dia seguinte, no aniversário da cidade, ela viu no portão da casa dela, Jesus te ama. As pessoas fizeram vídeos, nós fizemos essa decoração também lá no Jardim de Baixo, porque teria o desfile no dia 15 de agosto. Foi muito impactante. Então, a igreja, a gente tem ensinado e aprendido de que a igreja é muito mais do que 4 paredes. A palavra igreja, no grego, ela significa eclésia. E eclésia significa chamados para fora, não chamados para dentro. Para dentro nós vamos para ser transformados. E a transformação que a gente recebe dentro, a gente manifesta fora. Olha, é difícil não se arrepiar ouvindo tudo isso daí. Não é muito legal, não é? Não muito. Só que agora eu vou abrir um parênteses aqui e vou dar a opinião única e exclusivamente minha. Tá? Minha. Luiz falando. O meu sonho de igreja perfeito, quando eu era mais jovem, etc., sempre foi isso. Sempre foi assim, eu não quero falar sobre dinheiro. Eu quero falar sobre o que a igreja está fazendo. E observe, a pergunta que eu fiz para você foi sobre dinheiro. E você me falou sobre dinheiro. Então, vou só concluir nisso. Claro. É interessante que essa questão do dinheiro, uma coisa é você compreender o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. E é tão sério que a Bíblia diz que é necessário a gente compreender isso. Prosperidade é dom de Deus. Agora, amar o dinheiro acima de Deus, isso é um pecado. Então, nós precisamos mudar. Agora, há uma outra ação que a gente faz, Luiz, que você vai se apaixonar. A gente entregava 50, 60, 70, às vezes 100 cestas básicas por mês para as pessoas que nos procuravam. O que a gente começou a identificar? Que as pessoas estavam trocando cestas básicas por droga. Elas pegavam as cestas básicas e iam em pontos e trocavam por droga. A gente começou a ficar preocupado pensando o que ia fazer. O que nós montamos, então? Nós montamos um mercado solidário. Nós temos um espaço lá que é um mercadinho. Tem gôndolas de igual de mercado. Lá nós temos todos os tipos de produtos alimentícios, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal. Esses produtos não têm preço, eles têm pontos. Então, quando as pessoas nos procuram pedindo uma ajuda, ela passa por um atendimento da nossa equipe social, preenche um cadastro, nossa equipe avalia a estrutura daquela família e concede a ela pontos. Esses pontos, ela vai no sábado, aos sábados a gente atende o mercadinho, ela vai ao mercadinho, ela compra com os pontos que ela tem o que ela precisa. Porque se ela tem
a cesta básica, ela tem fubá em casa, e a cesta básica vai fubá. Então, ela pode utilizar esses pontos para pegar outra coisa. Nós estamos com um projeto agora, para este ano de 24, a gente implantar mistura congelada. Salsicha, linguiça, coisa que você pode congelar com período, para que a gente também possa atender essas famílias. Luiz, nós tivemos agora no mês de março um evento que nós excedemos o nosso espaço para realizar um stand-up gospel chamado Vida de Crente. Douglas de Lima, um menino do Rio de Janeiro, espetacular. E neste ingresso, quando as pessoas compravam, tinha um ingresso solidário, que era para que a pessoa doasse também um quilo de alimento. E isso fez com que o nosso mercado solidário ele pudesse estar um pouco mais abastecido. Então, isso faz com que as pessoas sejam resgatadas, não é? Ela possa ter a dignidade de chegar em casa e falar para os filhos: eu fui ao mercado solidário da igreja e nós fizemos a nossa compra. Isso é maravilhoso. Não só isso. Não só isso. Além disso, você também coloca ela, de certa forma, na coisa básica, que é o quê? Trabalhar para ganhar. Isso. É como você falou, ganhar a cesta básica, realmente, eu nunca tinha pensado nisso, de verdade. Mas, realmente, ele ganhou fácil, ele pode ir lá e trocar por algo. Só que ele ter que ganhar pontos, não... Perfeito. É que eu aprendi ao longo da vida que aquilo que não custa não vale nada. Não vale nada. Então, se as pessoas não entenderem a necessidade dela passar por esse atendimento, para que a gente possa avaliar o seu cenário, para que a gente possa ser justo também na ajuda a ela, não é? Então, aquilo que não der um esforço, a pessoa não vai valorizar. Não aquilo. valoriza. Isso infelizmente, humanamente, é real. E um ponto que eu posso confessar para vocês é assim, a paixão que você estava falando nos bastidores para nós, dos projetos, que a gente vai entrar nesse ponto também agora, mas dos projetos e etc., é algo que eu nunca vi. Eu nunca vi, de verdade. Eu não posso ser hipócrita, mentir. Eu nunca vi tanta paixão e empenho com a igreja, com os fiéis que vão lá também, né, com cada um deles, é algo fora da realidade. Mas eu tenho só mais uma dúvida antes da gente partir para a parte dos projetos. Tá bom. Ventos do avivamento. Por quê? Então, essa palavra ventos de avivamento, quando a gente fala da palavra avivamento, ela vem de um verbo chamado avivar. E o que significa avivar? Recomeçar, reanimar, não é? Então, ventos de ânimo novo, ventos de recomeço, ventos de mudança. Então, há uma canção que a gente cantava ela muitos anos atrás, que a pessoa que cantava essa canção falava que Deus sopraria ventos de avivamento. E essa palavra ecoou muito forte no meu espírito naquela ocasião, e eu entendi que a igreja precisava ter esse nome, né? De soprar ânimo, soprar renovo, soprar recomeço, que é o que eu vejo que o Evangelho faz. Eu olho pela minha vida, né? Eu sou fruto do alcance do Evangelho. O Evangelho me alcançou, me transformou. Eu vou fazer 51 anos, né? Mas com 23 anos, o Evangelho me alcançou, ou seja, 28 anos depois eu olho os frutos do Paulo. 23 anos sem Jesus e 28 anos com Jesus. Então, por isso que a gente entendeu que a igreja precisava chamar ventos de avivamento. Bonito. Legal, muito né? Bonito. Não, maravilhoso, não tem nem o que falar. E a gente usa uma frase hoje, que é junto com o ventos de avivamento, que é uma igreja para você pertencer. Porque mais que você frequentar uma igreja, você precisa ter senso de pertencimento. Por quê? Porque a necessidade de compreender que a igreja é uma família. Então, a gente ensina as pessoas a pertencer a um local, pertencer a uma casa, né? Então, um local para você pertencer. Se você que nos assiste, você nunca foi uma igreja evangélica, eu te convido. Vem conhecer. Você vai ver que é um culto totalmente diferente. Tem começo, meio e fim. E eu vou colocar um outro ponto também. Como você falou com relação a isso, hoje eu vou trazer uma realidade minha para você. Hoje eu tenho um pouco de dificuldade em ir na igreja com relação à minha filha. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade. Ela não para, ela vai para cima, vai para baixo. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando, a dificuldade que é. Então, assim, eu ouvi do seu projeto. Sim. Né? Do projeto infantil. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós. E eu também vou querer ouvir para aprender, porque é algo que é acolhedor. É algo que a gente, onde meu filho não cabe,
eu também não Sim. cabe a mim também, e a mãe também. Então, assim, eu queria que você realmente trouxesse para a gente um pouco desse projeto Escola Bíblica. A gente trata ele como uma escola bíblica porque ele é baseado somente em princípios bíblicos. Eu digo que seria muito prático para a igreja e econômico se eu tivesse um prédio com uns 2 escorregadores, um pula-pula e uns 2 ou 3 brinquedos infláveis. Os pais chegam na igreja, botam eles lá, a gente compra a bolacha, bota na boca deles, deixa eles suarem. Mas, quando termina esse momento, o que eles levaram para casa? Nada. Então, desde quando a comunidade foi inaugurada há 20 anos atrás, nós temos espaço infantil. Nós entendemos que as crianças não compreendem a linguagem do adulto, né? E elas precisam ser alcançadas de outras formas, por causa das idades. Algumas com gestos, outras com figuras e outras vão sendo inseridas na linguagem de conhecimento. Então, a igreja tem um espaço, hoje, no prédio onde nós estamos, bem mais estruturado do que alguns anos atrás. Então, nós temos, primeiramente, no ambiente do templo, nós temos o berçário, que é para 0 a 1 ano, né? Isso é muito legal. A mãe que amamenta, a criança de colo. Então, nós temos cuidadoras lá, não é? Essas cuidadoras cuidam, elas não alimentam, não dão nada. Por quê? Isso é uma coisa da mãe mesmo, até para que não tenha problema com engasgar, Sim, essas coisas, não é? É um local onde tem trocador, banheiro individual para que a mãe possa cuidar da criança. Temos um espaço totalmente ornamentado onde essas crianças ficam. Os que têm 1 ano e meio, 2 anos, tem algumas ocas onde eles ficam sentadinhos, já contando histórias bíblicas para eles, enquanto os pais estão participando do culto. Quando essa criança precisa da mãe, é acionado via telão, não é? Que é, como eu estava dizendo para você, a partir agora de maio, vai ser um aplicativo, então o pai já vai receber, a mãe vai receber essa notificação na hora para que ela possa ir até o local. A criança que tem acima dessa idade, que nem 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, 11 a 13, nós temos salas equipadas. Então, as crianças chegam, elas não vão para o templo onde os pais estão, vão para esse ambiente, onde tem uma equipe que recebe elas, lá elas são identificadas hoje com pulseiras, mais adiante agora com etiquetas, com as informações delas, que tudo vai ser eletrônico. Isso é muito legal. Para que tenha controle. Nessa etiqueta vai constar até se ela tem problema de alimentação. Nossa, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Para que a gente fica seguro e gera segurança para o pai. Que é o que a gente quer. A gente quer. Eu, como pai, eu posso falar. Eu quero ir num ambiente onde a minha filha também esteja segura. E elas são recebidas num pátio maravilhoso. Isso é muito bom. Um pátio todo ornamentado, todo decorado, com o que tem de melhor. Climatizado, mas é maravilhoso. Depois eles vão para ter um tempo de música na linguagem deles, do jeito que eles gostam. Aí eles vão para as salas. 3 e 4 uma sala, 5 e 6 uma sala, 7 e 8 uma sala, 8 e 9 uma sala, 10 e a 13 uma outra sala. Aí, essas salas, elas vão mudando as cores das carteiras e os formatos mediante a idade. Por exemplo, 3 e 4 são ilhas, não é? Onde as crianças têm contato, são ilhas com 6 crianças, não é? Aí, quando ela atinge uma idade maior, ela vai para aquelas carteiras já em formato de universitário, mas coloridas. Quando chega lá na ponta de 10 a 13, aí já são carteiras mais com prancheta total, como se fosse na universidade, que são assuntos mais profundos. A nossa adolescência hoje está sendo bombardeada por causa das redes sociais, por causa da internet. Então, há uma equipe de professores, né? Essas salas também são climatizadas, tem TVs que navegam na internet, porque o professor pode explorar algum assunto bíblico que precisa de internet. As lousas são imantadas para que ele possa também explorar material nessas lousas, né? Nós temos, além do professor, nós temos, na maior parte dos nossos professores, todos são professores também, já ocupando nas suas funções diárias, né? Que legal. Aí nós temos auxiliares de sala. Quem são auxiliares de sala? Jovens que já foram crianças lá. E aí eles gostaram tanto que hoje são adolescentes ou jovens que servem lá. E os monitores que cuidam dos corredores, para quando uma criança vai ao banheiro, para que fique bem acompanhado, para que evite problema. Eu vou colocar um ponto puxando um pouco da nossa conversa aqui. É aquilo que você comentou comigo sobre criar uma casa na igreja, criar um vínculo, né, uma história.
Isso é algo fora. Eu não imaginava. Porque, Luiz, como se a leigo, gente ensinar uma criança quem é Jesus, a gente no futuro não precisa ensinar para elas o caminho da igreja. Porque se elas amarem Jesus, ir na igreja para elas é algo prazeroso. E a gente vê hoje, porque as aulas, nós temos cultos na igreja de quintas e domingos. Domingos são 2 horários, 9 da manhã e 7 da noite. Então, as crianças têm uma sequência de material. Elas fazem exposição no final do ano sobre o Evangelho pelo mundo. A cada ano a gente pega nações onde o Evangelho não é difundido, elas montam as atividades, a gente faz showroom, onde elas apresentam para os seus pais, sabe? É maravilhoso. Eu sou extremamente apaixonado por esse trabalho, é um chamado muito específico da minha esposa, desde quando a igreja existe, ela cuida dessa área. Nós temos professores valiosos, valorosos, e a gente também agora está treinando professores para cuidar de crianças com transtorno de autismo, né? Porque tem crescido o número de crianças que precisam de um cuidado. Então, a gente não quer criar essas crianças numa bolha. A gente quer inseri-las no contexto. Então, nós estamos treinando os nossos professores, criando ambientes para que também a gente possa receber. A gente já cuida de um caso ou outro, mas essas crianças passam por seus pais, primeiramente, por um atendimento, para que a gente possa criar o ambiente para recebê-las, né? Que cada uma tem um espaço específico. A igreja também precisa se preocupar com isso. A área infantil é uma área que nós amamos. Você viu a foto do projeto e estamos quase acabando essa ampliação. É maravilhoso. Eu repito, eu posso falar porque eu vi. A paixão, o empenho, o sangue de vontade de fazer ali, o sangue no olho, né? Teve muito, viu? Posso afirmar para vocês, é algo incrível, incrível. E as fotos do projeto, eu não vou dar spoiler, mas está maravilhoso. E assim, quem viu imagens do local já semi-pronto, já que nós estamos com pequenos detalhes para inaugurar, ele ficou exatamente igual ao projeto, sabe? Tem uma árvore toda feita de madeira no centro do pátio, onde as crianças vão ser recebidas, os banheiros individualizados, o ambiente climatizado para que elas possam ficar bem, ficar à vontade, muito lindo. E é esse que, vou voltar um pouquinho no ponto do recurso, é este recurso que as pessoas contribuem que a gente aplica. A gente aplica no cuidado dessas crianças, né? Com os materiais, com a estrutura que a igreja mantém, porque manter uma estrutura toda dessa não é tão simples assim, não é? Não é simples e nem barato. Não é barato. Ainda mais toda essa estrutura explicada para nós e clareada. Pra você ter uma noção, nós temos um investimento hoje de R$6 mil em energia. Em energia. Porque no prédio da igreja hoje são 16 máquinas de ar-condicionado funcionando, de 60 mil BTUs. Então, fora as salas das crianças. Então, o custo da energia é grande. E aonde que você tira recurso? Com a generosidade. Então, quando você começa a compreender que aquilo que você contribui retorna para você... Esse sempre foi meu ponto, sabia? Esse sempre foi meu ponto, viu, Paulo? Eu posso falar para você que sempre foi o meu projeto na minha cabeça de igreja ideal sempre foi assim. Claro que eu quero contribuir, nada é de graça. E no primeiro domingo de cada ano novo, a gente faz uma prestação de contas. Nossa, isso é muito legal. A gente expõe no nosso telão quanto que nós investimos no ano anterior em energia, em aluguel, em todas as ações que nós fazemos, tudo que a igreja tem de despesa fixa, né, mostrando para ela. Por exemplo, o prédio que nós estamos hoje, todo mundo conhece, é o antigo Lumari. Então, se você passa lá, ele é bonitinho, porque tem umas arvorezinhas em volta, são 55 árvores. Então, para que essas árvores fiquem bonitinhas, tem que pagar jardineiro. Então, tudo isso a gente presta contas para as pessoas, para que elas saibam onde o recurso dela vai. Nós temos um sonho grande. Que sonho é esse? Ter um caminhão palco, para que a gente possa fazer ações em bairros, em pequenas cidades, né? Por exemplo, nós tivemos um musical de Páscoa agora, no domingo, dia 31 de março da Páscoa. E esse musical, se a gente tivesse uma estrutura, a gente podia levar ele nas pequenas cidades, em pequenos vilarejos. Nós temos aqui pequenos distritos aqui à nossa volta, Vila Ribeiro, Distrito Potunduva, não é? O Pouso Alegre, a gente podia levar isso para lá, ou em bairros mais longínquos, não é? Então, é um alvo nosso de oração, que a gente tem orado ao Senhor. A gente tem até um desenho desse caminhão já, né, para que a gente possa fazer ações de evangelismo, tornar Jesus conhecido através das artes, através da dança,
através da evangelização. A gente gosta muito de fazer evangelismo, de abraçar. Tem uma ação que a gente faz lá no cemitério, no dia de finados. A gente já tem uma tenda lá, que tem uma faixa lá, escrito assim na tenda: oração pelas almas. Todo dia de finados, as pessoas vão ao cemitério para levar velas, flores para as pessoas que foram, as suas entes queridas que faleceram. E nós colocamos uma tenda lá e escrevemos lá oração pelas almas. Normalmente as pessoas vão pedir oração para aquelas pessoas que já morreram. Só que embaixo da palavra alma está escrito vivas. Oração pelas almas vivas. Quando ela entra na tenda, a gente diz para ela assim: nós queremos orar por você. E quando a gente começa a orar por aquela pessoa, ela começa a chorar. A gente entrega uma Bíblia, a gente dá um abraço nela, um livro. Elas são impactadas. A gente gosta muito de ações desse jeito. A igreja precisa fazer isso, Luiz. Paulo, agora, se você me permite, eu quero fazer um desabafo aqui. Porque, assim, é algo que aconteceu comigo, tá? E é algo que vocês, às vezes, não fazem ideia, ou fazem ideia, do tanto que isso impacta a gente. Só quem já passou num hospital uma noite, vamos falar uma noite, tá? Só quem já passou uma noite no hospital sabe o quanto é triste você estar lá com um problema de saúde. Só quem já acompanhou alguém no Amaral Carvalho com um problema grave, um câncer, né, que está em uma situação mais avançada, sabe o quanto é difícil. E sabe o quanto é necessário. Nós, às vezes, nós temos nossa rotina. Você vai trabalhar, você esquece de fazer o básico, que é agradecer. Você esquece de tudo isso. Só que, graças a Deus, existem pessoas como vocês que prestam esse tipo de serviço, esse tipo de... Eu não sei nem como falar, que é uma bênção. Porque, assim, o tanto que a gente... E eu vou falar diretamente para o pessoal. Puxa aí na cabeça de vocês. O momento que vocês estiverem num hospital, na cama de um hospital. Eu tive um problema de saúde e tive que dormir por 2 noites na cama de um hospital. Você se sente sozinho, você se sente... Porque, às vezes, a pessoa não pode subir com você. Você pode ter um monte de parente, mas, naquele momento, a pessoa não pode subir com você. Então, assim, o trabalho que vocês fazem, eu quero agradecer em nome de todo mundo que já passou por essa situação e que vocês nunca desistam. Porque só quem passou por essa situação no Amaral Carvalho, que sabe que a primeira coisa que vai embora da gente, Paulo, infelizmente, é a dignidade. Quando a gente cai numa situação dessa, é a primeira coisa que a gente perde a dignidade. A gente se sente mal, a gente fica chateado com a gente mesmo, a gente acha que nunca mais vai voltar a ser igual, já vai se despedindo da vida estando vivo. Então, assim, eu quero deixar aqui o nosso muito obrigado, que vocês nunca parem de fazer esses tipos de ação, porque vocês acreditam em quem ninguém mais acredita. Nem a própria pessoa acredita em coisas que vocês acreditam. Então, só para a gente finalizar esse assunto da questão do dinheiro e etc., está muito bem respondido o que você colocou. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida, é uma conversa necessária e obrigatória não só para Jaú, mas para o mundo. Né? Para o mundo. E eu agradeço pela explicação. E quer pontuar mais alguma coisa com relação a isso? Eu acho que é isso. É isso mesmo, né? Agora, e peço desculpa do meu desabafo aqui também, mas estava entalado na garganta. Tá muito legal o papo. É algo que eu precisava realmente falar. E assim, Paulo, qual a importância sua? Quero uma opinião pessoal sua agora. Qual a importância, você falou muito da criança, da base, né? Qual a importância da religião na vida da pessoa? Então, eu falo muito na igreja sobre a necessidade da nossa paternidade, da nossa filiação. Por muito tempo, a gente aprendeu a buscar Deus. E parece que quando a gente busca Deus, a gente está buscando alguém que é vingativo, que se eu não fizer aquilo que Ele quer, Ele vai me punir. E muitas vezes, pela ausência da figura afetiva na nossa casa, seja do pai ou da mãe, nós criamos também um distanciamento com relação a Deus. E é por isso que nós aprendemos a buscá-lo como Deus, não como Pai. Então, eu tenho ensinado muito na igreja que nós não somos crentes, nós não somos evangélicos, nós somos filhos de Deus. A partir do momento que eu reconheço a minha identidade, eu sei o direito que tenho no Senhor. Se a Bíblia diz que no Salmo 139, que o Senhor me conhecia ainda informe
no ventre da minha mãe, então ele não me fez para vergonha, ele não me fez para o lapso, ele não me fez para as drogas, ele me fez para um propósito dele. Então, o que a religião deve fazer? Ela deve ser o canal de conexão entre a pessoa e o Criador, que é o Senhor. É claro, respeito todas as etnias e crenças, não é? Mas nós precisamos entender que o Criador de todas as coisas precisa ser buscado por nós como filhos. Eu tenho gastado muito tempo hoje ensinando as pessoas, Luiz, a resgatar a sua identidade e principalmente orando por cura na vida das pessoas que afetivamente estão feridas. Por quê? Porque tiveram um relacionamento difícil com pai, com mãe. Alguns nem conheceram o pai, não viveram com pai e com mãe. Então, essa ausência da figura paterna, da figura materna, gera o quê? Uma dureza no nosso coração. Então, por que eu vou buscar Deus? As pessoas que estavam à minha volta me esqueceram, me abandonaram. Então, uma igreja precisa fazer com que as pessoas se conectem ao propósito eterno que é ser filhos de Deus. É fundamental a religião. Claro que ela não pode ser um fardo, ela não pode ser um peso, né? Eu não posso limitar você pela roupa que você está vestindo. Eu não posso dizer para você que Deus não vai te ouvir porque você tem o cabelo A, B, C ou D. Deus vai ouvir a sinceridade do seu coração, até porque Deus não olha aquilo que está externo, Deus olha para aquilo que está dentro de nós. A mudança não vem de fora para dentro, a mudança vem de dentro para fora. Então, a Bíblia diz que o Senhor diz assim, ó, venham como estás. E esse vir como estás não é permaneça como está, é vem como você está e me permita transformar. A religião, ela é importante na vida de cada um de nós, a partir do momento que a gente se permite ser tratado, ser curado. E, às vezes, você que está nos assistindo pode ter sido frustrado com a própria religião, independente dela. Você foi frustrado por causa de homens. E eu vou dizer uma coisa para você, os homens falham, os homens erram, eu sou sujeito a falhas. A Bíblia diz que Elias estava sujeito às paixões dos homens, mesmo sendo um homem extremamente usado por Deus. Assim somos nós. Falhamos. Agora, não deixe você de viver com Deus, não deixe de viver com o Senhor, com o Pai, aquilo que Ele tem para você. Um propósito extraordinário. Você, Luiz, já ouviu pessoas falarem assim, ó, porque eu não pedi para nascer. Quem falou? É maluco quem fala isso. Porque quando nós vamos buscar a história na ciência, quando o espermatozoide é lançado para alcançar o ventre de uma mulher, nós vencemos uma fila indiana de 13 quilômetros de pessoas. Então, para que o Luiz estivesse aqui hoje falando comigo e eu estivesse falando com o Luiz, nós vencemos 13 quilômetros de pessoas perfiladas uma a uma para estar aqui. Então, nós desejamos muito sim, porque a gente lutou para chegar no óvulo das nossas mães, né? Para ser fecundado, para que pudéssemos ser gerados. A gente lutou muito. Então, busque ao Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, para que você viva o extraordinário. Bem respondido, belas palavras. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Não tem nem... Eu tenho mais uma pergunta. Pode perguntar. Qual a principal função e qual a principal colaboração daqui para um futuro, ventos do avivamento, ou ventos de avivamento em Jaú? Nosso sonho, nosso desejo é ver a nossa cidade transformada pelo Evangelho. Nós já fizemos, já oramos em todas as portas de entrada da nossa cidade e de vez em quando você passa pela rua, você vê um outdoor escrito assim, em Jaú, Jesus reina. É uma arte nossa. A gente acredita que Jesus é Senhor de todas as coisas. Então, a Igreja Ventos de Avivamento e o Paulo, junto com centenas de pessoas que estão junto com o Paulo, nosso alvo, nosso papel que nós temos na nossa cidade é transformá-la pelo Evangelho e tornar Jesus conhecido para tudo e para todos. E hoje já não preciso nem falar, que já é um sucesso de evangelização. Ela tem. Quantas pessoas passaram na Páscoa? Desculpa. Na Páscoa foram 1.300 pessoas que assistiram. Gente, graças a Deus. A gente tem uma ação de rua que chama Reino nas Ruas. Até teve um tempo atrás que as pessoas imaginavam que era uma empreiteira nova que tinha em Jaú. A gente tem uma camisa verde e com um desenho escrito Reino nas Ruas, em prata, e a gente pega alguns lugares para limpar. Então, a gente fez uma vez ali o estacionamento do ginásio Flávio de Melo, nós tiramos 140 sacos de folhas. Meu Deus, quanto... num domingo. A gente
varrendo lá, nós fizemos a margem do rio Jaú, nós reformamos a escola da Cidade Alta, pintamos a escola, lavamos as carteiras, colocamos fachada na escola. É uma ação muito, muito legal. E é uma forma de tornar Jesus conhecido, e a igreja automaticamente ela acaba sendo difundida. Eu adorei de verdade. É algo que eu acho que é básico e, ao mesmo tempo, encantador. É algo que realmente é fora da realidade. E que bom que existe, e que bom que é na nossa cidade, né? Que bom mesmo. Agora a gente vai partir para o Toma Lá da Cá. Tá bom. Preparado? Preparado. Então vamos lá. Mas antes disso, vamos ouvir umas palavrinhas dos nossos patrocinadores. Falando em coisa boa, não podia faltar a Jal Norte, é claro. Quem aí não gosta daquele aperitivinho de milho, mostarda e mel, amêndoa defumada, é isso mesmo, o que a gente fica petiscando aqui. Jal Norte é um ícone da nossa cidade. Vocês não vão ficar aí fora, né? E ela também apoia o Fala Comigo, Jaú. Tá com seu óculos velhinho ou precisando trocar e renovar a sua armação? É claro que vai ser na Ótica Aparência que você vai passar. Várias grifes, modelos, lançamentos que não acabam mais. É isso mesmo. Quer fazer aquela manutenção do seu óculos usado? Passa na Parense. A Ótica Parense também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E agora é com você que quer presentear seu filho, sua filha, ou vai naquele aniversário, quer levar uma roupa de qualidade e ainda não sabe onde comprar? É claro que é na Caramelada. Pode ir lá que a Flávia vai fazer um precinho legal para vocês. Roupa de qualidade, várias marcas com preço que cabe no bolso. Não dá para perder, né? Caramelada também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E agora eu quero dar um recado para vocês. Vocês que estão procurando dar aquele tapa no visual, ficar ainda mais bonito, é claro. Eduardo Frois, o melhor e mais conceituado cabeleireiro aqui da nossa cidade de Jaú. Tá vendo esse trato aqui? Essa rejuvenescida que o Luizão deu? Eduardo Frois, é claro. Corre para lá e tô sabendo que vai ter precinhos especiais. E o Eduardo Frois é uma empresa que também está com Fala Comigo, Jaú. Quer manter aquele corpinho sarado e ainda não sabe como? Eu não preciso nem falar que é para ir no Tito Coló, né? Lá você vai ter, além de um preço excelente, excelentes profissionais para orientá-los em como entrar no shape para 2024. Vocês não vão perder, né? A Academia Tito Coló também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E falando em energia boa, não podíamos deixar de fora o nosso incrível parceiro apoiador, a Rádio Energia. É isso mesmo, além de ser extremamente conceituada na cidade de Jaú, ela também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E voltamos, hein? E agora chegou a hora mais esperada, o Toma Lá da Cá. Como que funciona? Eu faço uma pergunta, aliás, falo uma palavra e você me responde com uma. Não quer dizer que tem que ser só com uma palavra. Pode falar um pouco mais, entendeu? Sem problema nenhum. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Família. Tudo. Igreja. Necessidade. Jaú. Transformada pelo Evangelho. Um medo. Perder a salvação. Um sonho. Um caminhão para fazer evangelismo. Uma conquista. Uma conquista. Tornar Jesus conhecido nos 4 cantos de Jaú. Ventos do avivamento. Uma casa. Deus. Pai, acima de todas as coisas. E assim, com essa forma maravilhosa e com muito Deus, muita fé no coração, a gente vai se despedir. Vai agradecer muito ao Paulo por ter vindo, agradecer também uma pessoa especial. Daniel Rosalim, ele falou, pode chamar que você vai ver o tanto de aprendizado que vocês vão ter. E é isso, eu acho que a conversa nossa, a base dela, tudo é o aprendizado. A gratidão por você ter nos dado esse espaço, essa abertura, esse carinho e essas palavras ditas. Considerações finais, Paulo?
Eu gosto muito de, quando a gente encerra os cultos na nossa igreja, abençoar a igreja com uma bênção que está em Números capítulo 6, que é a bênção de Arão. Todo o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo em grego. E essa bênção o Senhor ordenou que Arão fizesse, porque Moisés era gago. Então, o Arão, ele levantava a mão direita, porque o sacerdote tinha que levantar a mão direita para abençoar, e ele declarava assim em hebraico: Yevanelecha Adonai, veis melecha. Yair Adonai panavelecha viruneca. Isa Adonai panavelecha, veiasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, que é todo-poderoso, volte o seu rosto sobre você, sua casa e sua família, te dê a paz, em nome de Yeshua HaMashiach. Jesus é o meu, o seu, o nosso Messias. Amém. E com essas palavras maravilhosas, a gente finaliza mais um episódio do Fala Comigo Jaú, agradecendo a todo mundo que está curtindo, comentando, compartilhando, seja no YouTube, seja no Instagram. Os nossos números vêm sendo maravilhosos e nada disso seria possível se não fosse por vocês. Aqui, Luiz, fica o nosso muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado, um abraço e um prazer ter estado aqui com você. Deus abençoe. Todo meu, e até o próximo Fala Comigo, Jaú!